Mas a gente quer receber todo mundo aí, né, com bastante alegria, mais uma live da Biblos, né? E hoje nós vamos falar porque o que que acontece, né? Quando a gente pensa na Turquia, a Turquia é um país, né, atual, contemporâneo, né, moderno, um país de mais ou menos 800 mil quilômetros quadrados, né? Metade aí do Amazonas, né? Um país de 80 milhões de habitantes, né? É um país quase todo no continente asiático, uma pequena parte na Europa, né? E aí a gente começa a falar do Novo Testamento, da época o Israel tem falado muito, ele terminou inclusive um curso que você ainda pode ver as aulas lá que estão no canal da IBNU, né, sobre o mundo greco-romano, o contexto do Novo Testamento, mas a realidade depois da história muda muito, né? E esse entendimento do que aconteceu é importante, né, para a gente compreender o que acontece, né? E portanto você é nosso convidado aqui, né, nesse momento, para a gente aprender um pouquinho mais sobre essa história. Então, hoje a nossa live é especialmente sobre bizantinos e otomanos. Então, bem-vindos, nós vamos aqui bater bola hoje aqui com Israel e comigo, né? E Israel, vamos lá, vamos explicar bem esse negócio, né? Que história é essa, né? Você que está acompanhando sempre os detalhes da história, que história é essa de bizantino? Aliás, complica, né? Porque você chega lá em Istambul, aí o pessoal escuta, ah não, Istambul, daqui a pouco escuta, Constantinopla, daqui a pouco escuta, não, Bizâncio, daqui a pouco escuta, não, isso aqui era do Império Romano do Oriente. Ah, mas esse Império Romano do Oriente falava grego. Aí fala bizantino, aí embaralhou tudo. Então, veja lá, depois da igreja primitiva, porque a gente caminhou com o pessoal, foi até o apóstolo João, ali, a virada do começo do segundo século, como é que esse lugar, essa região, vai ser chamado de bizantino? De onde é que começa isso para a gente poder entender? Vamos lá, dá um pouco de bola aí Tá. na história para a galera se sintonizar bem. Não, beleza, vamos lá. São dois planetas diferentes, né? São duas civilizações diferentes. Até para o pessoal ter uma noção de timing, né? A gente está falando aí otomano por cima, tá? 1300, 1900, bem redondo os números, para o pessoal ter uma noção genérica de timing. E a gente está falando dos, digamos, os romanos orientais. A gente coloca a partir de Teodósio, Constantino, já quando faz a divisão do império, a gente consegue jogar bem meio que por cima 1.200 anos, mais ou menos do ano 300, 400 até 1453. Esse é bizantino. Então, são duas civilizações que vão ser, vão ter um período de convivência, mais ou menos, mas um é 1.000 anos antes, um quase 1.000 anos depois. Basicamente, essas são as duas grandes divisões em relação a essas civilizações. Grego-romano. Só para ter uma ideia, cristão grego-romano. Acho que a gente vai entrar nos detalhes. E o mundo otomano é mais confuso. É um governo militar turco de liturgia religiosa árabe e de literatura e cultura persa. Então um é tricultural, o outro é bicultural, mas é meio confuso nesse sentido. Mas para a gente ir para as origens, esses dois né, do Bósforo para entrar no Mar Negro. Então, para o pessoal ter uma ideia geral de geografia, por que é tão importante essa região? Ela conecta o Mediterrâneo, que é um mar que todo mundo conhece, que é muito importante, com o Mar do Norte. Você pega o mar da Escandinávia, o Mar Báltico, todo o norte da Europa, eles conectam pelo rio Volga. Então, se você entra dentro da Rússia via rio, você consegue sair lá perto da Crimeia, onde teve aquela confusão recentemente. E da Crimeia, que tinha colônia grega, você conecta no mar Mediterrâneo via o Mar Negro e a passagem. Mas, digamos, o canal do Panamá da antiguidade se chama a região do Bósforo, basicamente. E a cidade grega, feita no período de colonização mais antiga, a gente está era do bronze aí, é a cidade de Bizâncio. Então esses gregos fundam essa cidade de Bizâncio, por isso que
O reino dessa região toda vai ser chamado bizantino. E tem, inclusive, em outras línguas, por exemplo, no inglês, quando você quer se referir a uma coisa antiga, atrasada, se refere a é uma coisa bizantina. Esse termo vem da cidade de Bizâncio e é basicamente o que sobrou do Império Romano Oriental, ficou com esse termo cultural. E a cidade, depois que Constantino, enfim, rebatiza a cidade, ele vai chamar de Constantinópolis, tipo Constantinopla, né? Que é o costume, a gente já falou, Alexandre Constantino, faz isso. Constantino é de que época? De quando é Constantino? A gente Vamos está mais ou tentar menos botar. ano. Então, de time é antes do Império Bizantino. Constantino, basicamente, mais ou menos no ano 300. Bem depois que a igreja primitiva foi muito perseguida. Basicamente, ele libera os cristãos de perseguição, legaliza, né, a religião, a gente está mais ou menos no ano 300. E nesse período, ele vai basicamente reconhecer que o reino oriental de Roma é autossustentável. Então ele vai fazer uma cisão, ele não, depois vai ser feita uma cisão política com dois polos. E esses dois polos estão associados à tradição antiga. Então a gente até falou no curso lá da IBNU, né, sobre os gregos. Os gregos criam uma cultura super avançada. Alexandre o Grande empacota essas culturas e abre franquia do McDonald's, Alexandria, em todas as regiões do Império Persa Antigo, que é importante para entender os otomanos. Espalhou essa cultura grega e quando os romanos conquistam, tem uma parte do Império Romano que é meio bárbara, é celta, celtiberiano, etrusco, cartaginês, é o lado ocidental. E o lado oriental, basicamente, tem uma cultura consolidada grega. Porque antes dos romanos chegarem, os egípcios já foram helenizados, Judéia foi helenizada, Síria. Toda a região que engloba o Império Oriental Romano já fala grego. Já está comendo McDonald's grego, é X grego, já está nessa pegada. Então, isso é pré, digamos, Império Romano. Então isso é muito importante ter essa consciência. Então, essa cidade de Bizâncio, que vira Constantinopla, e inclusive esse nome até, pessoal, é grego. Constantinópolis. Mesma lógica. Então essa cidade vai acabar sendo oriental. E essa cidade de Constantinópolis, ela só vira Istambul quando chega os nossos queridos otomanos. Os turcos que mudam o nome da cidade. Enfim, eu não entendi a pergunta. Quem são os pais, os países que... Bom, eu não entendi muito bem. Mas basicamente são essas duas regiões essas duas civilizações. O reino bizantino, o Império Bizantino, né, o reino grego romano que falava grego, ele fala grego por causa da influência antiga. Só que ele se torna cristianizado por causa do apóstolo Paulo. As viagens missionárias são todas nessa região do Império. Então, a característica principal dele vai ser a língua grega, religião cristã, cultura romana. Então, assim, é esse blend. Então, isso é o Império Bizantino. E ele vai perdendo espaço com o avanço dos muçulmanos. Mas acho que isso para ter uma visão geral, né, da origem, né, dessas duas culturas diferentes. Tem muitos detalhes que a gente pode entrar, eu acho, para o pessoal entender. Acho que o mais importante é conseguir entender. Porque em Israel, na Turquia, todas as viagens que a Bíblia faz, tudo que está na Bíblia está na região que foi dominada pelos bizantinos e pelos otomanos. Então é muito importante entender essa diferença na hora de visitar as coisas, né? Então, Israel, olha, é interessante, eu acho que talvez até a gente pode fazer uma separação e concentrar primeiro, né, porque até pelo eixo da história, na realidade bizantina, você mencionou Constantino, o Teodósio, né, essa mudança quando esse império romano do Oriente de fala grega vai ter o cristianismo primeiro como religião permitida, depois como religião oficial e até obrigatória, né? Aí nós temos, digamos assim, esse mundo helenizado agora cristianizado, né? E olha, nem todo mundo sabe disso, que o que a gente chama de cristalização das principais doutrinas cristãs vão acontecer nos famosos concílios, né, que acontecem, né, em Niceia, né, especialmente em 325. E Niceia fica no território turco, hoje é a cidade de Iznik, ali, né, e também em Calcedônia, né, em 451, aquilo que a doutrina cristã vai entender sobre Deus e sobre Cristo,
né, sobre a chamada triunidade divina, sobre as duas naturezas de Cristo, tem todo esse ambiente de cristalização teológica e doutrinária, acontece no território que hoje é da Turquia, nesse mundo grego-bizantino. E, na verdade, nós temos outros concílios, né? Acontece mais de um em Constantinopla, acontece também em Éfeso, né? Nós temos aí, né, isso é uma derivação do Concílio de Jerusalém, que acontece em Atos 15, no ano 49, né? Mas é muito importante para a construção daquilo que vai ser a realidade do pensamento cristão, né? E eu acho que você, claro, conhece mais, porque uma coisa que me impressionou, né, a gente vê, por exemplo, né, visitando Istambul, que me chamou a atenção, além de ver a coisa extraordinária que é a Hagia Sophia, a gente visita, né, por exemplo, as cisternas bizantinas, que está escrito lá, que é do ano 565 depois de Cristo, e o pessoal está acostumado a vê-la, né, aí nos filmes ativa lá, né? Ah, e essa cisterna bizantina também, a gente pode ver uma cisterna de Teodósio, que está ali perto, né? E esse império bizantino, esse mundo bizantino, ele se estendeu muito. Quando é que foi o auge, assim? Quando é que chegou num ponto maior? Até onde ele foi? Como é que é essa realidade? Ou ficou só ali em Constantinopla, só em Istambul? Como é que é? Qual é o momento maior aí desse? E quem que é a pessoa mais importante dessa história bizantina? Não, vamos lá então. Até o pessoal pediu para eu falar um pouco mais devagar. Eu vou tentar manter um ritmo mais lento para conseguir ser mais claro. É muita história, a gente está falando de 2000 anos quase, mas para entender, né, quem que são esses bizantinos, eles não, se você hoje falasse para um cara, você é bizantino, não existe, o cara não é bizantino, eles se consideravam Império Romano Oriental, então eles eram romanos, para todos os valores, princípios, sociedade romana. Então, quais são as características da engenharia romana mais relevantes? É o domo. Tem lá o Panteão em Roma. Esse domo vira uma característica das igrejas bizantinas. A famosa Águia Sofia vai ser construída com essa perspectiva. Outra coisa interessante é que o Império Bizantino, que é esse Império Romano Oriental, ele vai ter seu auge no famoso Justiniano. Para todo mundo que já estudou direito no Brasil, o direito brasileiro é baseado no direito romano. Não é no direito na época de Júlio César, mas é no código que Justiniano vai publicar. A gente está aí mais ou menos 650 aproximadamente, no meio, né, bem antes dos muçulmanos chegarem, mais ou menos no mesmo período, né, é que vai instaurar esse direito romano e, pasme, né, esse Império Bizantino chegou até a dominar o sul de Portugal. Chegou até lá na região do Faro, né, até bem as praias, lá, a melhor parte. Basicamente, dominou até a Espanha, reconquistou a Itália, conquistou regiões, enfim, do norte da África. Então, a expansão desse Império Bizantino é impressionante. O pessoal, foi isso na mão de Justiniano. É o mesmo cara que reforma a lei, vai ajustar e vai tipo, fazer uma, digamos, versão final do Código Romano, que depois só vai ser preservado no direito canônico na Igreja Católica na Idade Média, e depois desdobra dentro da legislação dos países românicos, como a França, né, e Portugal e Espanha, que vão seguir esse modelo. A outra característica, se for sobre a... Não, eles não chegaram a dominar a Rússia. A única região que teve influência dos bizantinos próxima à Rússia é bem a saída, porque o rio Volga, ele atravessa a região do leste das montanhas dos Urais, ele vai cair bem na Crimeia, que é onde tem o famoso porto de Sebastopol, que é o porto russo. Essa digamos, península, que é chamada Crimeia, era dominada pelos bizantinos durante um tempo só. Então, assim, eles dominaram a saída, mas não entraram dentro do território russo. Tinham influência, né, só na saída do rio. A Rússia é a lombada todos os impérios que tentam conquistar o mundo vão na Rússia, trava, quebra o eixo e desiste.
Não dá para conquistar, não. Mas, então, esse ambiente bizantino chega no seu auge perto do ano 700. E a primeira live que a gente fez aqui com a Bíblia foi sobre a pandemia de Justiniano. Rolou uma baita de uma pandemia, deu ruim para os caras, e o famoso Maomé organizou, enfim, as propostas que ele tinha de cultura, fé e sociedade, e o povo árabe foi unificado atrás de uma única bandeira, então eles vão migrar de maneira um pouco mais violenta, né, dentro do território desse Império Bizantino, e vão conquistar a região da Judéia, daí que você vai ver a famosa, né, mesquita, que chama, né, Mesquita de Omar, que é o Domo da Rocha, que fica na região de Jerusalém, vão dominar a Alexandria, vão dominar a região da Síria, vão entrar, só que o Império Bizantino não estava tão fragilizado, ele fica com a Turquia. Mas acho que o grande problema é entender, né? Quando que chegam esses turcos, né? Porque todo mundo conhece a Turquia e só vai ter o nome de Turquia depois que os turcos chegam. E os turcos não chegaram com o islamismo, eles chegam depois do islamismo. Então acho que esse que é um time que a gente também vai ter que entender. Ah, sigo até os turcos ou vamos falar um pouco mais sobre o final do cristianismo e o... Acho que vai Acho que ser bom falar sobre o cisma também ou não? então, vamos falar, acho que vale a pena, assim, só para a gente situar, né? O que que acontece? O pessoal estava até falando dos pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? São os líderes da igreja cristã, inicialmente de fala grega, depois vão chegar os pais latinos também, especialmente a partir de Tertuliano, né? Quando nós temos o que a gente pode chamar assim dos sucessores dos apóstolos, né? Você tem o quê? Você tem uma igreja primitiva, né? Aí você tem gente como na sequência da igreja primitiva, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que está ligado com o apóstolo João, né? E logo depois vai aparecer gente como Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, João Crisóstomo, adiante nós vamos ter Basílio, né, que vai aparecer também como Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno, de Sebasto, são todos eles nomes importantes desse mundo grego, né, que vai construir essa realidade do mundo bizantino, né, que vai o Israel estava falando de Justiniano, né? É a época da construção da Águia Sofia, o auge do seu império foi, na verdade, ano 565, que é a data, inclusive, da cisterna que nós temos na cidade de Istambul, né? Então, você tem uma grande construção, inclusive, de uma espiritualidade, de uma teologia que vai ser distinta do tipo de caminhada do mundo latino, que tem início com Tertuliano, depois Cipriano de Cartago, Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona, Gregório o Grande. Né? Você vai ter. Olha que coisa interessante: o mundo bizantino vai ter uma influência bastante significativa de Platão. Né? E o mundo latino vai acabar tendo uma influência maior de Aristóteles. Então você vai ver esse mundo dividido. Né? A gente vai ver o mundo grego e o mundo latino dentro desse contexto de cristandade. E, de fato, esses bizantinos crescem, se desenvolvem, e aí, Israel, chega o século VII, chega o movimento islâmico a partir de 622 com Maomé. A minha pergunta para você é o seguinte: esse movimento das tropas árabes que chegam, eles atingiram, eles interferiram no contexto do mundo bizantino? E você começou a falar sobre os turcos, né? Mas os turcos não têm nada a ver com o árabe. Então, você vai me responder aí que diferença tem o turco do árabe, de onde veio o turco? E você disse que os turcos não eram muçulmanos. Então, vamos de novo, vamos lá. Os árabes iniciam o islamismo. O islamismo é um monoteísmo árabe com base cristã e judaica, que é modificado, né? Tem uma proposta de ser uma chamada última revelação.
e eles interferem, atingem o Império Bizantino. E como é que os turcos encontram os árabes, se eles são tão diferentes, e que hora que o Islã chega no meio desse caminho aí? Ajuda aí que a Ah, galera está ligada no movimento para entender bem esse cenário. para fazer sentido, eu acho que assim, é um assunto um pouco confuso, porque a gente não conhece muito, mas para a gente pensar, lembra na Bíblia, né? Lembra Ciro o Grande, aquele persa que conquista tudo? O Império Persa ele vai criar uma espinha dorsal, ele cria basicamente uma estrutura de regiões organizadas. Quando chega Alexandre o Grande, ele vai basicamente helenizar, vira todo mundo meio grego. Só que a estrutura é persa. Depois que os romanos vêm, os persas têm autonomia. Então existe essa grande estrutura persa que é pré-existente. Os árabes desenvolvem o islamismo na Península Arábica, com proximidade do mundo cristão e dos judeus. O islamismo é criado muito perto da Judéia, geograficamente. Meca e Medina tipo medo de camelo, você vai até Jeddah, sobe, você está já em Eilat, então é bem pertinho, geograficamente. O Islã ele vai entrar com a cultura árabe. Então isso a gente estipula uma religião que interfere. Então a liturgia, a língua, que nem na Igreja Católica Medieval a liturgia é latina, a liturgia desse povo vai ser em árabe, na língua árabe. Só que a cultura, a poesia e a ciência, daí eles vão puxar desses persas. Então esses persas que têm uma cultura muito forte, tão presente, vão estar lá presente. Mas a grande questão é quem são os turcos. Esses turcos é um povo, se você faz um X no continente da Ásia, no meio, a Ásia bem central, tem povos que são esses povos turcos. Eles estão associados aos mongóis, aos hunos, enfim, é um grupo específico. E esses caras eram muito bons para pancada, briga, luta, muito competentes. A gente sabe, os hunos invadiram os romanos, o Gengis Khan, a Mongólia, invadiu todo mundo. Esses povos da Ásia Central sempre foram guerreiros muito temidos, até porque eles não têm fronteiras naturais. Então é a pancada que resolve. Então o que vai acontecer? Esses turcos vão migrar para o sul, porque a região perto dessa estrutura persa ela é mais rica e melhor para viver. Então eles vão migrar, vão ficar, e vai acontecer duas coisas. Eles vão primeiro ser islamizados, culturalmente. Nos califatos Omíada, Abássida, vai rolar uma islamização desses turcos. Daí só depois que os turcos são islamizados, é que eles falam, pô, legal, então a gente vai ter a religião árabe, islamismo, daí por isso que o cara que cria o Islã é o Maomé. E daí o mesmo cara que conquista, né, Constantinopla, o Mehmed, também é Maomé, só que é o Maomé turco. Então eles preservam o nome, que nem no cristianismo tem João, a todo lado, Johannes, John, toda cultura tem o João. Então ele é um nome tradicional associado à fé que predomina. Em termos de poder militar, a gente vai ter a presença da cultura turca, que vai ser o ponto mais forte. E que ano que isso importa? Você falou do período Justiniano, a gente estava mais ou menos 565, né? Quando os muçulmanos chegam a 650, decadência parcial. Só que no ano 1071, é bom lembrar essa data, pessoal, 1071, vai acontecer uma famosa Batalha de Manzikert. Essa batalha, ela vai mudar a história humana. Porque a partir dessa batalha, os turcos, que naquele momento são chamados seljúcidas, eles entram e dominam a Anatólia. Essa batalha é tão relevante que um papa urbano decide convocar a primeira cruzada. Em 1099 rola as cruzadas. Contextualizando, as cruzadas são uma reação de uma aliança entre o mundo grego bizantino, pedindo ajuda da igreja apostólica romana, do Papa, da aliança de ideologia mais vem aqui ajudar a gente a lutar contra essa invasão islâmica. Só que vai explicar para um cara que mora no interior da França que ele tem que invadir Esmirna, que ele tem que conquistar Laodicea, vamos lá conquistar Icônio. Bom, mas Jerusalém é mais legal, então os caras vão para Jerusalém. Mas a causa é essa invasão turca. E desde essa invasão, a civilização turca vai crescendo, expandindo, fortalecendo. Então ela vai ser esse conglomerado de uma cultura persa, uma sociedade político-militar turca e uma religião árabe. Então vai misturar tudo. Inclusive a língua desses turcos vai acabar mudando. E daí no ano 1299 é que o famoso Osman, que vai ser o homem que gera o nome de otomanos, vem do turco esse nome. Então Bizâncio vem da cidade e Osman vem do turco.
E esse Osman, no ano 1299, vai vencer batalhas e vai consolidar uma dinastia dentro dessas facções turcas que lutavam entre elas. E essa dinastia vai criar esse Império Otomano, e ele vai crescendo. Cada ano cresce mais um pouco. E ele vai ficar maior, inclusive em termos de quilômetros quadrados, do que o Império Romano. Vai conquistar, por exemplo, Budapeste, na Hungria, fez parte do Império Otomano. O norte toda da África, Líbia, fez parte do Império Otomano. As cidades, Meca, Medina, Império Otomano. Então, assim, o Império Otomano ele vai meio que fechar o Oriente Médio. Isso é muito importante entender, porque a gente já falou sobre o Brasil. É a razão porque os portugueses, espanhóis vão para o outro lado. Tem um monte de otomano no meio do caminho, vamos dar a volta na África. Isso é importante em termos de geografia e de sociedade. E a gente vai para Israel, vai para a Grécia, fala, nossa, olha que Jerusalém está cheia de muro. Esses muros são otomanos. A mesquita, especificamente, que foi feita... Tem duas mesquitas, né? Tem a mesquita, que é o Domo da Rocha, a dourada. Essa foi feita lá antiga, quando chegou os árabes. A gente está falando um pouco antes dos anos 700, que é na época do primeiro califato árabe. A outra mesquita, que é a mesquita Al-Aqsa, que é onde os templários ficaram hospedados nas cruzadas, ela, enfim, historicamente comprova mais ou menos ano 1000 e pouco. A gente está falando do período pós-cruzadas, que ela consolida, mas tem uma tradição, ela foi feita baseada. A dourada é mais ou menos dos anos 700. É antes dos turcos saírem do meio da Ásia. É mais antiga. Mas os muros da cidade de Jerusalém, que você vê, são muros otomanos. Do Suleiman Magnífico, aproximadamente ano 1500. Época que o Brasil estava começando a rodar. Então, acho que esse timing acho que faz sentido em termos de transição. Agora, em termos de transição cristã, da fé cristã, teve muita mudança com essa influência, pai, em relação aos bizantinos, filosofia? É Mudou muito de coisa esse cenário? uma coisa que é importante a gente entender, até para entender o fenômeno do Islã, né? Por incrível que pareça, pouca gente percebe isso, mas houve um crescimento, né, da igreja cristã nesse mundo grego, mas no mundo também não grego, né? A gente não sabe disso, mas a fé cristã se desenvolveu, por exemplo, no Egito e na Etiópia, usando uma língua chamada copta, né? O Israel me chamou de pai porque eu sou o pai dele. Desculpa, eu não cumpri o Então, protocolo, foi mal. exatamente, né? Então, o que acontece é que essa fé cristã atingiu o povo armênio, né? A gente vai ver isso também entrando no mundo propriamente árabe, até já chegando às primeiras tribos germânicas, um pai Capadócio, o famoso Ulfilas, por exemplo, traduziu a Bíblia para o gótico, né? Já existe um início de contato com a transmissão do evangelho no antigo eslavônico, né? A língua antiga do mundo eslavo. E aí o que acontece? Os árabes são evangelizados, mas esse mundo árabe não tem uma fundamentação doutrinária tão definida, tão forte, tão expressiva, há uma fragilidade, né? E quando o islamismo surge, né, o Maomé ele conhecia, né, assim, a tradição cristã e judaica, então existe um monoteísmo desenvolvido em função desse ambiente, e essa expansão, né, ela é muito grande, ela é muito forte, ela é muito impactante, e aí você vai ter, né, essa realidade definida aí. E os turcos, é muito importante dizer isso, que é difícil para a gente compreender, os turcos, os persas e os árabes são muito diferentes, assim como os povos caucasianos que nós temos ali na Geórgia, na Armênia, também são bem distintos, né? E os turcos, tendo essa origem mongólica, duas coisas interessantes vão acontecer. Primeiro, que eles vão ser um povo muito misturado, né? Que vai, o Israel falou da Anatólia, que é a região da península onde está a Turquia hoje. Os turcos vão se casando e vão se misturando. Então, o turco, por exemplo, originalmente ele é mongólico, né? Ele tem uma língua que tem mais semelhança com o coreano e o japonês
do que com qualquer língua do Ocidente. Ninguém imagina isso, né? Só que eles vão se misturando com persas, com gente da Ásia Central, com árabes, depois com gregos, com eslavos, que hoje se calcula que no máximo, né, 10% dos turcos tem uma feição mais ligada à origem mongólica deles, né? A pergunta se o Maomé teve contato com conhecimentos do Novo Testamento, com certeza, os árabes estavam já cristianizados e houve então essa mudança de cenário. O Islã é uma religião que reage ao judaísmo e ao cristianismo. Não só ele conhecia os cristãos, como os judeus também, né? Não. E então, o Maomé não era cristão, mas conhecia, né? Na verdade, boa parte dos árabes ainda eram pagãos também. Existia uma mistura de pagão com cristianismo nesse contexto. E aí, o que acontece? Os persas eram um povo mais sofisticado, né? E também nós temos os turcos como um povo organizacionalmente mais sofisticado. E quando eles vêm, o que acontece? Aí uma pergunta que muita gente não entende. No ambiente da Anatólia existia e o quê? Muitos armênios, né, o povo de fala grega, uma mistura de pessoas de cultura helênica. Nós tivemos depois, nessa chegada deles, minorias do Oriente Médio antigo, como assírios, caldeus, antigos arameus, os curdos, ali uma mistura, né, de povos ali, e os turcos vão aí tomando lugar e criando uma civilização significativa, potente, impressionante. Agora, Israel, a gente no Ocidente, né, a gente tem uma educação muito eurocêntrica. Dá a impressão que sempre os europeus foram assim os donos do pedaço, só eles sabiam de tudo, né? Mas, meu amigo, quando a gente visita a Turquia, né, e a gente está acostumado a ver as coisas greco-romanas, mas quando a gente vê, por exemplo, lá em Istambul, a gente vai e visita, né, o Topkapi. A gente visita a glória otomana, né? E eu queria que você falasse assim do tamanho do poder da organização. Um dia você estava conversando comigo, você falou até do pessoal chamado genissários, né? E desse poder, da organização desses turcos, né? Que de fato quase conquistaram a Europa. E o Império Otomano, né? Quando é que realmente eles tiveram esse poder? Quando é que Constantinopla deixou de ser uma cidade bizantina? E como é que era a estratégia, como é que era o desenvolvimento disso? E eu vi duas palavras importantes nessa história que você precisa ajudar. Uma é a palavra Lepanto e a outra é a palavra Viena, né? Onde é que esses turcos foram parar? Que história é essa? Como é que é, né? Até quando eu chego assim, a minha experiência em Istambul é o seguinte: o pessoal chega lá e fala assim: ah, não, eu quero conhecer a Turquia. Quando ele chega, eu falo: nossa, puxa, uau, que isso? Ah, não imaginava nada disso. Eu pensava que era uma coisa muito mais simples, né? A sofisticação do contexto otomano é algo de tirar o fôlego. Então, explica aí que a galera precisa saber o que a gente tem naquela parte do mundo. Não, perfeito. Vamos lá. Vou até aproveitar, teve uma pessoa que perguntou dos Romanov. Só uma curiosidade bem rápida. O nome Romanov vem de Roma, só que vem dos alemães que fizeram o Sacro Império Romano Germânico. E provavelmente a dinastia Romanov na Rússia migrou desse Sacro Império Romano Germânico para a Rússia. E daí foram, esses romanos do Império Romano Germânico, lá os Romanov. Então está associado, mas não está vinculado com o Império Bizantino. Isso é região da Alemanha no mesmo período. Em relação a o que você falou, acho que só para meio pincelar por cima desse cenário de guerra e poder turco, né? Os turcos vão se estruturar no Império Otomano. A gente conhece Paris, do grande poder da França. A gente conhece muito bem Londres, tudo que o reino britânico dominou. No auge, Sevilha, com as conquistas da Espanha nas Américas. Istambul foi a sede de um império gigantesco, multicultural, que atingiu 3 continentes e integrava o mundo na época. Então, o conceito de Oriente, que a gente tem até hoje, vem do turco. Aquela coisa oriental, a coisa especiaria.
a região do Oriente integra tudo. E a Turquia, a sede disso vira Istambul. A cidade de Istambul só vai ser conquistada em 1453. E o que é interessante, os turcos, eles eram tão absolutamente qualificados para combate, no começo eles usavam cavaleiros arqueiros. E era uma coisa mais rudimentar, próximo do modelo dos mongóis, enfim, dos hunos. Depois eles vão migrar, eles vão adotar a pólvora. Agora, eles tinham uma tradição muito, muito violenta de dominar. Para quem assistiu o Game of Thrones, vai entender. Tem uma tropa no Game of Thrones baseada nesse janissário, que são aqueles Unsullied, os eunucos. Como funcionava? Os turcos, eles pegavam nos Balcãs, sujeitavam população cristã eslava, prendia, castrava e treinava o cara desde moleque para ser um soldado. Então, a tropa de elite turca é eslava, escrava, cristã. Por isso que a cidade vira Istambul, vem do grego, Stampolis, vamos para a polis, né? Vamos de volta para a cidade. O nome Istambul vem de uma influência porque os soldados eram escravos gregos. E esses soldados janissários eram extremamente poderosos. Mas os caras eram assim, se tinha um soldado de elite no mundo na época, ele era o Marines, os caras, os Navy SEAL, era a tropa mais elite que existia. E eles já adotaram a pólvora. Inclusive, eles criaram as famosas grandes bombardas, né, que eram uns canhões gigantescos que derrubaram, enfim, Constantinopla. O engenheiro, curiosamente, que fez era húngaro, era cristão. Mas essa que é a questão. Dentro dessa sociedade turca, tinha tecnologia da Ásia, tinha tecnologia oriental, tinha tecnologia que eles pegaram da África, da Europa. Era muito integrado. Então eles realmente ficaram extremamente poderosos, muito poderosos. A Batalha de Lepanto, para vocês terem uma ideia, foi uma batalha naval que aconteceu no Mediterrâneo, que todos os reinos cristãos, Portugal, Espanha, República de Veneza, todo mundo se juntou e falou, galera, é a gente contra eles, senão a gente vai ser conquistado por eles. E tem uma vitória famosa dos cristãos, nessa batalha marítima, super complicada, e depois dessa vitória é que os cristãos conseguem ter marinhas mais poderosas e vão até as Américas e dominam. Inclusive os portugueses vão derrotar os otomanos lá do outro lado, no Mar Índico, e tomar deles os concentros de comércio da Índia, do Ceilão, enfim, da região digamos, do Oriente Extremo. Esse é o nível de impacto da civilização. Então, Istambul é monstruoso, é muito impressionante, é uma cidade muito maravilhosa nesse sentido que ela traz toda essa riqueza, tem museu de coisas que foram tomadas desses povos que eles dominaram. E a grande pergunta é, por que que tem uma música chamada Marcha Turca, escrita por um cara que morava em Viena? Se Viena, que eu saiba, está associada à paz, né? Coisas boas, fofinhas. A questão que é interessante é que o norte da fronteira do Império Romano era o Danúbio e o Reno. Porque é fácil ter fronteira com o rio, porque é difícil o cara atravessar o rio. Beleza. O Danúbio, ele corta norte dos Balcãs e muitas cidades relevantes passam no Danúbio. Inclusive Budapeste. É Buda e Peste, né? Uma de cada lado. E Viena fica no Danúbio. Então, quando os turcos dominam toda essa região, eles querem entrar na Europa, eles já dominaram o Danúbio, que é a saída, né, de água. Que o Danúbio vai sair tipo, da Suíça e vai cair no Mar Negro. Os turcos já dominam a saída. Eles querem ir para a origem. Então vai ter uma batalha super relevante, que é um cerco, vai sitiar a cidade de Viena, e os turcos vão tentar conquistar essa cidade. Outra vitória histórica, terrestre, em que os cristãos, como uma grande aliança, impedem a entrada dessa invasão turca. Isso é interessante porque isso consolida a cultura, consolida a sociedade. Falam que o conceito de Europa, de União Europeia, decorre do conceito de cristandade criado na Idade Média pela Igreja Católica, essa questão que a gente é aliado em fé, não necessariamente em língua, em cultura, enfim, em território, mas em fé. Então esse embate é interessante, por isso que países que têm fronteira com o Império, com a Turquia, com o mundo islâmico, têm o costume de ter bandeiras com cruz. Porque parte da cultura do povo vira, eu sou cristão, não importa o que ele acredita, é cultural, isso é uma questão de identidade cívica, né? Então acho que é interessante entender essas duas batalhas, tanto em Lepanto quanto em Viena, digamos, uma aliança de países que têm uma cultura cristã
derrota uma aliança de um império que tem uma cultura islâmica. Não era discussão de teologia, tá? Era discussão de tiro e facada. Não era, enfim, evangelização, era pancadaria mesmo. Mas daí que isso consolida. Então, por isso que esse resquício dessa civilização impressionante, essa cultura muito forte, que dura de 1299 até a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, eles aliaram da Alemanha. O Império Otomano foi aliado da Alemanha na Primeira Guerra e foi derrotado. Inclusive, a bagunça que aconteceu no Oriente Médio é parcialmente causada pela França e a Inglaterra. Eles desmontaram esse Império Otomano no final da Primeira Guerra e fizeram uma bagunça. Deixaram a metade, vamos criar esse país aqui, esse país vamos criar o Iraque e o Kuwait. O Kuwait tem petróleo, deixa um país pequenininho. O Iraque fica lá, daí o pessoal fica fazendo guerra. Então, na prática, tudo isso era o Império Otomano. O condomínio dificulta o comércio na Europa. Assim, em relação os otomanos, eles são responsáveis pela necessidade enfim, Portugal, Espanha e República de Gênova, Veneza, tentarem dar a volta no mundo. E a vantagem ficou, porque Veneza era o shopping global. Veneza conectava com o Império Otomano. Quando os turcos começam a causar e não deixam, e começam a aumentar muitos preços, os portugueses dão a volta. Por isso que eles têm uma vantagem. Então, a razão por que Portugal ficou rico e importante é 100% por causa da existência dos otomanos. A gente tem que agradecer que existe o Brasil e que o Portugal deu a volta por causa desses turcos. Inclusive, eu ouvi falar que tem até turco, tem gente que veio de Esmirna e que é famosa no Brasil, é verdade? Pois é, Israel, essa coisa é interessante, porque vamos lá, o pessoal precisa entender um pouco disso, né? Esse Império Otomano, que é gigantesco, ele, na verdade, tinha, né, no seu contexto uma diversidade de povos, né, com essa cultura turca, uma cultura que se tornou sofisticada, né, muito mais. Aliás, até para o pessoal entender, o tipo de islamismo que se desenvolveu era bem diferente de um islamismo mais radicalizado, assim, do tipo o arabista, o salafista, né? Há tendências para um islamismo às vezes mais místico, mais moderado, né, como existe na tradição turca. Os turcos nunca foram semelhantes assim a cultura árabe, nem gostam, né? No Brasil que a gente aprendeu esse negócio de chamar todo mundo de turco, mas eles eram muito distintos, né? E o que que acontece? Uma das comunidades que floresceu muito nesse ambiente foi exatamente a comunidade judaica, né? Por quê? Porque os judeus, no auge da intolerância medieval, né, católica, em Portugal e Espanha, eles acabaram saindo e fugindo de lá, né? Houve uma grande expressão judaica, especialmente na Espanha, aí no século XI, século XII, né? E quando houve a intolerância, o sultão turco abriu o espaço para os judeus, que a gente chama de sefaraditas, migrarem para lá, e ele recebeu, né, o Império Otomano recebeu muitos judeus, né, que acabaram indo para lá e acabaram assim se fixando no Império Otomano, né, grandes comunidades, né, talvez uma das pessoas dessa tradição mais assim expressiva que chegou ao Brasil foi o senhor Silvio Santos, né, cujo nome real era Cenoura Bravanel, né, e que faz parte dessa comunidade judaica sefaradita. E como o Israel bem mencionou, esse Império Otomano tem um impacto muito grande na história de Israel, porque dominaram a terra. Quando o pessoal discute, por exemplo, Israel e Palestina, eles não percebem que Israel não estava debaixo de nenhum domínio árabe. Né? Na verdade, estava debaixo do domínio turco. Né? Esse domínio turco foi um domínio de 400 anos, desde 1517 até 1917, quando vai iniciar aí o chamado período britânico na terra de Israel, né? E isso envolve esse momento de domínio turco expressivo, né? Mas há uma história longa e é interessante de convivência boa, pacífica e prolífica de judeus dentro do Império Otomano.
né? E, aliás, essa relação de, como Israel mencionou, da Turquia com a Alemanha, né, é uma coisa bem assim antiga, né? É muito interessante Istambul, além do que a gente vê do mundo greco-romano e cristão, você tem o Palácio Dolmabahçe, tem o Topkapi, né? E tem até presente, né, do Kaiser Guilherme II, né, Wilhelm II, ali por causa dessa relação de proximidade. Aliás, Israel, é interessante ver que os primeiros arqueólogos assim que foram à Turquia e escavaram, né, e mexeram, por exemplo, mexeram em Troia, né, foram Heinrich Schliemann, né, exatamente por essa proximidade, né, entre os alemães desde o final do século XIX, né, até o século XX. Né? Mas, continuando um pouco nesse assunto, você falou, né, aí sobre a expansão do Império Otomano, e esse império, eu estava lendo aqui que eles conseguem crescer no máximo até 1699. Você falou de Viena, eles acabam sendo derrotados, né? Houve aí uma intervenção do rei da Polônia. E aí, o que acontece com esse império? Parece que ele vai diminuindo, né? Na Primeira Guerra, né, esses turcos acabam mudando o cenário, vão perdendo espaço. O que é que eles perdem? Né? Eu fiquei assustado na Grécia, eu cheguei lá, o pessoal falou, o Temístocles falou assim, a Grécia moderna é mais nova do que o Brasil. Como assim? Ela é de 1829, né? O que acontece e por que, para minha surpresa, quando eu visitei a Turquia pela primeira vez, a Turquia parecia um país muito moderno. Escrevendo com letras latinas, várias pessoas vestidas de maneira ocidental, e eu fiquei impressionado porque em qualquer lugar que a gente ia, a gente ouvia um nome chamado Ataturk. Ataturk. O que aconteceu com essa Turquia e como é que o Império Otomano virou Turquia para o pessoal que quer conhecer mais a região? Tá, não, beleza. Para entender, acho que duas coisas para fazer sentido. Os turcos, alguém me mandou aqui uma pergunta. Teve algum problema? Sempre foi homogêneo o Império ou eles romperam? E assim, no auge do Império, a gente está aí, na época que Jerusalém vai ter um muro construído em 1517, no período de Suleimão o Magnífico, os turcos estão só ganhando, ganha. Depois das duas derrotas de Lepanto em Viena, basicamente, vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é o grande problema de um Estado muito grande, muito forte, muito gigantesco. Então, por exemplo, pólvora. Turco usava arma de fogo. Qual que é o problema? Todo mundo estava usando no mesmo time, então você só defende. Os europeus, não. Portugal tinha uma coisa, a Espanha tinha outra, a França. Então os europeus estavam tudo em guerra civil se arrebentando. Ou seja, a tecnologia militar avança na Europa e ela vai superar dos turcos. Primeiro ponto. Segundo ponto é relevância global. Desde que as Américas são descobertas, acabou. Os turcos até tentam chegar nas Américas, mas eles não conseguem dar a volta, porque Portugal barra no Mar Índico, e não consegue atravessar o Mediterrâneo, porque a Espanha barra no Gibraltar. Não tem como os turcos chegarem nas Américas. A vantagem econômica descoberta das Américas, da integração com a Ásia via o Cabo da Boa Esperança, não tem como mais comparar. Os turcos estão fragilizados. E daí o que acontece? Lembra aquele mundo persa que eu falei? Os persas vão romper com os turcos e vão retomar uma dinastia persa no ambiente do Irã e vão fragilizar mais ainda esse Império Otomano. E com o passar do tempo, vai ter rebeliões, os famosos os búlgaros, os romenos. Eles vão falar, eu não quero mais ficar obedecendo o turco, vou fazer. E é difícil você subjugar os Balcãs. Até hoje o pessoal tenta e não consegue. A galera é grande. A população mais alta do mundo é dos Alpes Dináricos, que é o sul da Croácia. O cara tem 1,87 m, é a altura média dos caras. É difícil julgar eles. Então, esse é o cenário onde os turcos vão perder relevância. Só que o que acontece? Mais para o finalzinho, aí, perto da Revolução Industrial, quando entra no período mais moderno, tem o Mustafa Kemal Atatürk, né? Vai ser um indivíduo muito visionário, influenciado por esses avanços culturais que tinham acontecido na Europa, e ele vai reformar a Turquia, vai criar essa nova Turquia que a gente conhece hoje. E, pasmem, como os caras estavam numa pegada diferente,
A Turquia tem voto para a mulher antes do que muitos países na Europa. Assim, era muito assim, a ideia era moderno, falta pouco, né? Então, assim, essa era a atitude de Ataturk. Então, toda a Turquia que a gente conhece hoje, pré-Erdogan, que está com uma outra pegada, ele curte mais Maomé do que o Ataturk, foi um país extremamente avançado. E a aliança com a Alemanha era uma aliança para crescer tecnologia e industrialização. Essa que era, digamos, o objetivo. Então, em termos de cultura e civilidade, o perfil pós-Ataturk, a Turquia vira uma referência. Então, muitas pessoas se surpreendem muito, muito mesmo, que a Turquia tem os hotéis muito bons, que tem, enfim, estrutura de serviços muito bem feita. É um país de primeiro nível. E uma cultura totalmente diferente. Então, é uma experiência muito, muito especial. Mas realmente o tempo está apertado. Passo de volta para você, que acho que está na reta final. Então, de fato, a Turquia é um mosaico, né, debaixo desse Império Otomano que vai sendo fragilizada até virar a Turquia moderna e, como o Israel mencionou, nos últimos tempos tem se afastado dessa tradição mais secular, de maior interação, né, com o mundo, vamos dizer, além das fronteiras turcas, e a coisa tem caminhado numa outra direção, né? Então, a gente quer agradecer, né? Infelizmente aí o pessoal fala, estende, a gente pode ficar aqui fazer muitas horas, né? Fazendo, mas vai ser difícil. A gente tem toda semana, sexta-feira, às 7 horas, a nossa live, e hoje então nós escolhemos aí, né, fazer essa a avaliação direitinho desse contexto, porque às vezes o pessoal chega ali e realmente se complica, né? A gente espera que depois desse momento difícil de pandemia, a gente consiga aí, você pode ver isso de perto e experimentar, né? Essa possibilidade com a gente, e aí vamos ter um tempo mais adiante. Nós vamos acabar entrando novamente nesses aspectos, porque a partir da semana que vem, entrando já em novembro, a gente vai começar a falar da Grécia. E não tem como, a Grécia tem uma história ali junto, ao lado, né? A gente, até quando viaja, essa ilha aqui, não, essa aqui é grega, não é aquela ali é turca, nesse pedaço aqui é grego, esse pedaço é turco. Então, a gente pede atenção de vocês, fiquem em sintonia com a gente, sigam, né? Aí o Instagram da Biblos, divulguem, e preste atenção que assim que esse momento passar, a gente vai ter a oportunidade de ver isso ao vivo e a cores e experimentar a história antiga, a história bíblica e a arqueologia em 3D diretamente lá. Israel, obrigado, muito boa noite aí, bom descanso, obrigado a todos os nossos queridos aí que estiveram em sintonia com a gente, e fiquem ligados à live, como o pessoal sabe, vai ser gravada, vai ser disponibilizada, e visite também o luissaião.com.br, amanhã é dia da reforma, tem um artigo lá sobre o lado hebraico da reforma protestante, né? Visite o canal do YouTube também, tanto da Bíblia como do Luiz Saião, e você vai ter uma oportunidade aí de ter interação com conteúdos muito interessantes e adequados, tá bom? Muito obrigado, boa noite, e que todos aí descansem bem. Teşekkürler e güle güle. Guilherme, tchau, abração.